Vamos aplicar o conhecimento, que é o que importa, né? O mais importante é vocês entenderem para que aprender tudo isso. Então é o seguinte, como eu falei para vocês, as artérias que passam mais superficialmente no corpo, então a gente falou da carótida comum, né? Aqui no pescoço, e agora a gente falou da artéria radial, que vai passar mais superficialmente nessa região aqui do punho. Elas são importantes para a gente fazer verificação de pulso arterial e para também colher sangue e também verificar a pressão, né? A gente usa muitas, principalmente a dos membros superiores. A punção arterial, quer dizer, a gente colhe sangue das artérias principalmente para se realizar um exame chamado gasometria, que é feito em indivíduos que ficam internados normalmente em ambiente de terapia intensiva e que estão submetidos à ventilação mecânica. Né? Hoje tem se falado tanto disso por conta da pandemia de coronavírus, que as pessoas desenvolvem problemas respiratórios e elas precisam de uma máquina de ventilação, né? Porque tem comprometimento da função pulmonar. Essas pessoas que estão sendo ventiladas artificialmente, elas precisam ter o sangue arterial analisado todos os dias. Por quê? Porque o sistema respiratório ele vai ser importante para manter o pH sanguíneo, já que ele é responsável em eliminar o gás carbônico, e o gás carbônico é um grande formador de ácido. Como a respiração está sendo realizada artificialmente, para ajustar a intensidade dessa ventilação, já que ela está sendo artificial, a equipe médica ela precisa saber como que essa ventilação está produzindo alterações nesse sangue. Quer dizer, está eliminando muito gás carbônico ou não? Está eliminando pouco gás carbônico? Porque normalmente o nosso corpo faz isso naturalmente. Existe um mecanismo fisiológico para isso. Só que a pessoa que está sendo ventilada artificialmente, ela é a máquina que vai fazer isso. Então o que acontece? Precisa se analisar do sangue para verificar o nível desses gases. E tem que ser o sangue arterial, porque é o sangue que é produzido no tecido pulmonar, né? A partir da saída do gás carbônico e a entrada do oxigênio. E aí, então, tem que colher o sangue das artérias. E a coleta de sangue arterial não é tão simples quanto a coleta de sangue venoso, tá? A coleta do sangue venoso, quando a gente vai fazer um exame de sangue e tudo, a gente colhe sangue das veias aqui dos membros superiores, a gente vai falar delas, eu vou comentar com vocês, principalmente nessa região aqui, que são veias superficiais. E a pressão venosa é baixa. Então você colhe ali, segura um pouquinho e pronto, já estancou o sangramento. Agora na artéria não, gente. Furar uma artéria significa que o sangue vai ficar saindo com muita força, porque o sangue está com pressão. Então o que acontece? E você tem aquela artéria lesionada, você vai ter um prejuízo na circulação de sangue naquela região. Então, antes de fazer essa coleta do sangue arterial, normalmente, quando ela é feita na artéria radial, a gente faz um teste chamado teste de Allen. O que é esse teste de Allen? Olha só. O enfermeiro, o médico ou o técnico do laboratório, a pessoa responsável por fazer a coleta, normalmente nem é o técnico do laboratório, normalmente, pelo menos na minha experiência que eu tive, era a pessoa responsável do laboratório mesmo, ou o farmacêutico, ou o biomédico, enfim, o biólogo, a pessoa que respondia pelo laboratório que fazia essa coleta, ou o médico, tá? Em algumas ocasiões, enfermeiros, mas a gente tem aí uma restrição quanto à realização da punção arterial, para vocês verem como é uma coisa assim delicada. Então, normalmente é feito o quê? É feito a compressão das artérias radial e ulnar, como está mostrando aqui na imagem, tá vendo? Ele está comprimindo com os polegares, para quê? Para impedir o fluxo sanguíneo das duas, tá? Aí ele segura isso por um tempo, a mão vai mudando de coloração e aí vai ficando mais pálida, porque você está bloqueando a passagem do sangue. E aí normalmente se libera o fluxo ulnar, artéria ulnar. Então aqui está mostrando ele, tá vendo na foto, ele pressionando a artéria ulnar e a artéria radial. Ele vai perfurar a artéria radial. Então, como a artéria radial vai ficar perfurada, ele precisa ver se a ulnar vai dar conta, né? Enquanto a radial estiver se recuperando, se a ulnar vai dar conta de manter a nutrição, a oxigenação da mão, da extremidade. Então, o que é feito? Ele pressiona as duas, segura um tempo, a mão da pessoa vai ficando pálida, né? Porque o sangue não está passando. Aí ele libera o fluxo da ulnar.
Se ele liberar o fluxo da ulnar e a mão do indivíduo ficar vermelhinha, significa que a ulnar sozinha vai dar conta de manter a nutrição enquanto a radial está lesionada, tá? Se não, aí ele não vai perfurar aquela radial, ele vai ver na outra mão como é que tá. Aí se também não tá, aí ele vai procurar uma outra alternativa. Normalmente ele vai para a artéria femoral, a gente vai falar que também é um outro ponto superficial. Então ele faz esse teste chamado teste de Allen, para ver se a ulnar ela vai dar conta de estar com um fluxo bacana, enquanto a radial tá lesionada. Tá legal, ficou vermelhinha a mão depois que soltou o ulnar, aí ele vai partir para a punção, né? Então é usada seringa normal, nunca se usa sistema vácuo para colher sangue arterial, porque o sangue já está com pressão danada. E aí é feita a perfuração. Normalmente essa perfuração, gente, aqui no desenho está mostrando a agulha um pouco angulada, mas normalmente é feita no ângulo de 90 graus, entra retinha a agulha. A punção venosa, que normalmente você faz uma angulação mais de 45, a arterial vai reta, assim, ó, 90. É perfurada a artéria, né? Então não pode atravessar a parede dela toda, tem que ser só no momento. Aí quando puxar e sair um pouquinho do sangue, na maioria das vezes você tem, se a pulsação estiver legal, o êmbolo da seringa ele vai subindo sozinho até, de tão intensa que é a pressão. E aí é feita a coleta do sangue arterial, tá? E aí essas pessoas que estão em ventilação mecânica normalmente têm esse procedimento sendo feito diariamente. E é claro que você não pode perfurar a mesma artéria todos os dias. Então é feito um rodízio. Então perfura uma radial do nada, depois perfura outra radial, depois já para outros pontos superficiais, femoral, e normalmente volta para radial. Raramente é feita a punção de carótida, tá? Porque ela é mais calibrosa. E depois de ser feita a punção da artéria, tem que ser mantida uma pressão em cima dela durante um tempo, até estancar o sangramento. Uma pressão bacana. A pessoa que tirou, colheu esse sangue, fica ali segurando uns 5 a 10 minutos até você ter o estancamento total do sangue. A pessoa tem que estar com uma boa coagulação sanguínea também, né? Então tudo isso é verificado anteriormente. Tá ok, gente? Então aqui só um pouco de aplicação do que a gente estudou. Então, a próxima a gente vai falar de anatomia do sistema arterial de membro inferior.